povo lindo! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal, começando hoje a nossa Academia de Degradê. Isso mesmo, será uma série de vídeos com muito conteúdo legal te ensinando como combinar as cores, como fazer o degradê com a base, primeira sombra, segunda sombra. Vai estar tudo explicadinho em episódios. Nesse primeiro, vamos aprender a combinar as tonalidades de cinza. Quando você faz aquela base de branco e vem com a infinidade de possibilidades que você tem de trabalhar a sombra no branco. Hoje falaremos sobre os tons de cinza. Se você não me conhecia, eu sou a Taninha Ávila, professora de pintura em tecido, e convido você a nos seguir nas redes sociais. É @TaninhaAvila no Instagram, onde eu compartilho todas as minhas pinturas e dicas, e @bestfrenda, onde eu compartilho mais a parte do meu dia a dia, uma área mais pessoal aqui nos Estados Unidos. Se você não era inscrita ou inscrito no nosso canal, já deixa lá o seu joinha, já clica naquele botãozinho vermelhinho, ativa as notificações, que é muito importante pra mim a sua inscrição. Detalhe, é de graça, não custa nada. Agora vamos lá comigo que eu tô doida pra poder te passar todas as dicas. Vamos começar aqui pela tonalidade branco. Você repara que eu tô pegando aqui tinta generosa pra selar bem aqui essa trama desse tecido. Imagina que aqui eu estou fazendo a base. Fazendo base de vestido, base de laço, base do que você estiver fazendo, que você está fazendo com branco e não sabe a cor que você vai sombrear. Eu vou te apresentar algumas possibilidades, começando aqui pelas tonalidades de cinza. Cinza claro, cinza lunar, cinza ônix, cinza e cinza chumbo. Aí às vezes você me pergunta, Taninha, por qual que eu posso substituir? Muito difícil de responder isso. Por quê? O cinza lunar ele é puxado para o azul, é meio azulado. O cinza ônix é meio esverdeado. O cinza e o cinza chumbo fica aquela característica mesmo daquele cinza mais tradicional. Então é só para você entender o degradê de cores aqui da tonalidade de cinza. Cinza claro, cinza lunar, cinza ônix, cinza e cinza chumbo. Só para você entender. Eu vou fazer a demonstração para vocês o mais tradicional, que é o cinza, e depois intensificando com cinza chumbo. Então você repara, é bem nítida a diferença, que esse é mais claro e esse é mais escuro. Você sempre vai começar por esse. O branco, ele tá úmido, então eu venho, deposito ali o cinza. Ó. Aqui eu estou demonstrando, então eu peguei muita tinta, mas quando você tá pintando a sua peça, você não coloca muito, né? Você vem de pouquinho em pouquinho. Eu não colei muito bem, gente, eu tô sem cola pra colar o tecido na placa, então tô rebolando aqui pra conseguir resolver. Olha só, joguei o cinza e esfumei bastante porque o branquinho estava bem úmido e fica mais fácil de eu poder fazer esse degradê. Então, se eu joguei o cinza, fiz a primeira sombra, eu venho com o cinza chumbo e faço a segunda sombra. Muita atenção nessa parte, porque o cinza chumbo, ele não pode tomar o lugar do cinza, né? Então, se você veio esfumando o cinza até a metade do branco, você vem esfumando o cinza chumbo até a metade do cinza. E dessa forma, cria o degradê, olha só. Dessa forma aqui, gente, é bem grosseiro, tá? Eu quero que vocês enxerguem a diferença dos tons das tintas. Vamos agora à demonstração do cinza claro. A gente coloca o branco e o cinza claro um do lado do outro. Você vê que, ó, é bem clarinho mesmo. Imagina que você fez uma base com branco e vem fazendo aqui a sombra com cinza claro. Ele ajuda a fazer a caminha e não fica difícil para você poder fazer um degradê, por exemplo, do branco direto com cinza, que a tendência é manchar. Tá vendo que é quase diferença nenhuma, mas ele faz uma caminha boa para depois você vir com o cinza ou os outros tipos de cinza por cima. Imagina que você quer fazer uma coisa que você não quer fazer a base de branco, você quer fazer a base diretamente de cinza claro. Então ele vai ficar um pouquinho mais escuro que esse aqui, porque o branco já tinha feito a base, né? Então imagina aqui que a gente fez a base com o cinza claro. Pega e fica bom em cima todas as outras tonalidades, seja cinza lunar, cinza ônix, cinza ou cinza chumbo. Imagina que você tá fazendo um vestidinho e você deu a base de cinza ou de branco, cinza claro ou de branco, e aí aqui a gente tá trabalhando, gente, cinza lunar. Coloquei muito no meu pincel, eu vou tirar um pouquinho.
Olha só, eu vou fazer o degradê e eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Quando você faz a primeira sombra com o cinza lunar, repara que ele fica num tom meio azulado. Não parece, por exemplo, se você estivesse jogando azul inverno? Não parece? Porque o cinza lunar, ele é bem semelhante, ele puxa muito pro tom de azul. Então eu sempre vou te aconselhar a fazer a segunda sombra para a intensidade, olha só, com o azul petróleo. O azul petróleo vai ser aquele tom mais escuro que vai dar um destaque, fazer um degradê perfeito. Quando você faz a primeira base, joga o cinza lunar como a primeira sombra, tá? Então, base de cinza ou de branco, faz a primeira sombra com cinza lunar e aquele outro segundo degradê. Olha só como é importante, é bom que isso aconteça para vocês acompanharem. Que quando você joga muita tinta, depois, menina, essa tinta ela sai tomando conta de tudo. Ó, aí eu lavo meu pincel, intensifico, vou esfumando, né, pra ficar um degradê perfeito. E eu volto aqui, eu acho que o azul petróleo tomou conta demais. Então eu volto aqui jogando um pouquinho do cinza lunar pra tirar um pouco do azul petróleo, que a minha intenção não é essa. Então você repara, primeira base, aí joga a primeira sombra de cinza lunar. Para poder dar intensidade ainda mais, você joga o azul petróleo. Assim, você estará fazendo um cinza puxado para o azul, com um tom mais azulado. Então, repara aqui, ó, branco, cinza e cinza chumbo. Branco ou cinza claro, primeira sombra cinza lunar, segunda sombra azul petróleo para puxar, porque o cinza lunar, ele é mais azulado. Agora aqui, a gente vai fazer o cinza ônix puxando o cinza mais esverdeado. Fiz aqui a base com branco, mas a base poderia ter sido feita também com cinza claro, já que aqui a gente está trabalhando tonalidades de cinza. Esse é o cinza ônix. Olha só. Esse é o verde pântano, que é a última sombra que eu recomendo vocês fazerem a intensidade para casar certinho com cinza ônix. Então, dá só uma olhadinha nesse degradê. Olha, você que me pede, Taninha, eu quero substituir. E aí você me coloca numa sinuca de bico que eu não consigo resolver o seu problema, por quê? Olha a diferença dos três cinzas. Cinza, cinza lunar, cinza ônix. Tá vendo? Puxado pro azul, puxado pro verde. E aí, depois que tá feito esse primeiro degradê com o cinza ônix, a gente vem trabalhando o verde pântano. Ó, o verde pântano, você vai jogar ele ali, ó. Ele vai fazer um degradê perfeito. Só um pouquinho, tá? Porque eu quero que vocês vejam como que eu faço, ó. É um pouquinho de sombra com o cinza ônix e menos ainda com o verde pântano, para dar o degradê cinza esverdeado, cinza azulado e cinza normal, esse cinza que a gente já está acostumado, mais tradicional, tá bom? Então eu espero que tenha dado para vocês entender mais ou menos os degradês e as tonalidades que você pode utilizar para os tons de cinza, branco com cinza. Agora imagina que você quer fazer um branco mais envelhecido, né? Quando a gente faz aqueles coelhinhos, aqueles ratinhos, que a gente precisa de um tom mais envelhecido. É o que a gente vai falar agora. Para fazer esse efeito, vocês vão precisar de caqui e sépia, tá? É como você faz um degradê com caqui e sépia. Outra forma que poderia ter sido colocada aqui na base também é palha, areia, camurça, qualquer uma dessas cores que você colocar nessa base também vai ficar legal, um efeito maravilhoso com caqui e sépia de degradê. Mas aqui eu tô dando um exemplo do branco e vocês anotem aí, peguem um bloquinho para anotar os degradês, as cores que eu falei. É assim, humanamente impossível você fazer um vídeo com todas as possibilidades. São muitas, gente, são infinitas. As que eu tô colocando aqui são as básicas, para vocês terem uma noção, tá? Por exemplo, fica lindíssimo você colocar o azul claro, caqui e sépia.
verde clarinho, caqui e sépia. Porque quando você joga o caqui e o sépia, você torna aquilo mais vintage. Pega aquela peça e ela vai ficar envelhecida, vai ficar com um aspecto envelhecido. Então fica muito lindo também. Eu uso demais nas minhas peças. Eu uso rosa candy, malve, caqui e sépia, que fica o rosa envelhecido. Então eu sempre uso caqui e sépia se eu quiser envelhecer qualquer peça. Feito aqui, base de branco, primeira sombra com caqui, eu venho com o sépia, dando aí a profundidade da minha segunda sombra. Então eu espero que tenha dado para entender aqui, nessa explicação do caqui e do sépia, que você pode utilizar ele em inúmeras possibilidades. Lava bem o seu pincel, seca bem e vem aqui dando a esfumadinha para você juntar esses 3 tons, branco, caqui e sépia. Peguem os bloquinhos e anotem, viu? Que em todas elas eu tô dando mais possibilidades para vocês poderem brincar. Esse foi o resultado do nosso primeiro episódio, onde a gente treinou e aprendeu um pouquinho mais sobre as tonalidades de cinza e as possibilidades que a gente pode fazer com cinza, cinza azulado, cinza esverdeado e cinza meio queimado, uma coisa mais puxada para o antigo. Eu espero que vocês tenham gostado e amanhã tem mais degradês para vocês poderem treinar. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de hoje. Amanhã a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os tons de pele, como que você pinta os rostinhos das bonequinhas, e você que quer aprender a pintar a pele negra ou não sabe qual é o tom que você pode fazer ou o tom que você pode substituir, fica ligadinho e não perca nada que amanhã a gente vai passar todas essas instruções para vocês. Eu te espero!